Vamos continuar nossos estudos sobre o conjunto dos números racionais. Mais precisamente, a gente vai ver agora a divisão com números racionais. E, num primeiro momento, a divisão com números racionais na forma decimal. Para quem não está lembrado, a forma decimal são aqueles números com vírgulas, ou seja, aqueles números quebrados. O primeiro exemplo que a gente tem aqui é a fração 6 sobre 16, ou 6/16, escrita na forma de fração, que também pode ser escrita na forma de divisão. 6 dividido por 16, como a gente já conhece. Só que essa divisão aqui, ela não é uma divisão normal. Por que não é uma divisão normal? Pelo fato do dividendo, que no caso é o 6, ser menor que o divisor, que é o 16. Numa divisão de números naturais, a gente tem que normalmente o dividendo, o número que a gente quer dividir, ele vai ser maior do que o divisor. Exemplo, 12 dividido para 4. 12 dividido para 4 a gente sabe que é 3 e deixa resto 0. Só que aqui, diferentemente, a gente tem que esse 6 ele vai ser menor que o 16. E quando a gente está trabalhando com os números naturais, quando a gente tem o dividendo menor que o divisor, a gente não tem como fazer essa divisão. Só que não estamos mais trabalhando somente com os números naturais, estamos trabalhando agora com os números racionais e com os números racionais a gente pode fazer essa divisão. E como é que a gente vai fazer essa divisão? A gente vai utilizar o seguinte artifício. Observem bem. Quando o dividendo for menor que o divisor, a gente vai fazer da seguinte forma. Vamos colocar o 0 e a vírgula aqui e acrescentar o 0 aqui do lado do 6. Quando a gente fizer isso, colocar o 0 e a vírgula e o outro 0 aqui perto do 6, a gente vai ter aqui agora que não vai mais ser 6, vai ser 60. E 60 é maior que 16. Como 60 é maior que 16, a gente tem como dividir. 60 dividido para 16, a gente vai ter que é 3. 3 vezes 16 é igual a 48. A gente coloca o menos aqui para descobrir qual vai ser o resto. 60 menos 48 é igual a 12. Novamente, a gente pode observar o seguinte. Esse 12 é menor que o 16. Novamente, não teria como dividir. E aí, como é, a gente vai utilizar o mesmo artifício para fazer essa divisão. Qual é o artifício? Acrescentando o 0 aqui. Vou acrescentar o 0 perto aqui do 12 e ao invés de ser 12 vai virar 120. E 120 a gente sabe que é maior que 16. Vocês podem perguntar, professor, por que não colocou o 0 e a vírgula? Porque só pode colocar um 0 e uma vírgula, certo? Então aqui a gente só vai colocar o 0 no dividendo. 120 dividido para 16, a gente tem que é 7. 7 vezes 16 é igual a 112. Então, 112 eu vou colocar aqui. E o sinal de menos para descobrir qual é o resto. 120 menos 112 é igual a 8. Novamente, o dividendo aqui, que é o número que eu vou dividir para 16, é menor que o 16. E o que é que eu vou fazer? Utilizar o mesmo artifício acrescentando 0. Então, vai ficar 80 dividido para 16. 80 dividido para 16 vai ser igual a 5. 5 vezes 16 é igual a 80. 80 eu vou colocar aqui. E o sinal de menos para descobrir qual é o resto. 80 menos 80 dá 0. Então aqui eu descobri que
60 dividido para 16 é igual a 0,375. E aqui a gente pode tirar a conclusão também que 6 sobre 16 também vai ser igual a 0,375. Vamos para um segundo exemplo. Aqui eu tenho 5 sobre 8, escrito na forma de fração, escrevendo na forma de divisão, 5 dividido para 8. Novamente, podemos perceber que o dividendo, o número que eu vou dividir, é menor que o divisor. E a gente vai utilizar, nesse caso, o mesmo artifício. Vou colocar o zero e a vírgula aqui no resultado e acrescentar o zero no dividendo. Feito isso, eu vou ter 50 dividido para 8. Agora, o 50, que é o dividendo, ele vai ser maior que o 8, ou seja, o dividendo vai ser maior que o divisor e aí eu consigo fazer a divisão. 50 dividido para 8 vai ser igual a 6. 6 vezes 8 é igual a 48. Vou colocar o 48 aqui e o sinal de menos. 50 menos 48 é igual a 2. Aqui eu vou ter o 2 menor que o 8, novamente. E aí eu vou utilizar o mesmo artifício. Acrescentar um zero aqui do lado do 2. Aí vai ficar 20 dividido para 8. 20 dividido para 8 vai ser igual a 2. 2 vezes 8 dá 16. Vou colocar o 16 aqui embaixo do 20 e o sinal de menos para descobrir qual é o resto. 20 menos 16 é igual a 4. E aí eu vou ter novamente o 4 menor que o 8. Vou utilizar o mesmo artifício. Acrescentar o zero aqui. E quando eu acrescento o zero, vai ficar 40. E 40 é maior que 8. E aí eu consigo dividir. 40 dividido para 8 vai ser igual a 5. 5 vezes 8 é igual a 40. Vou colocar o 40 embaixo do 40 e o sinal de menos para descobrir o resto. 40 menos 40 é igual a 0. E aí eu tenho que 50 dividido para 8. Ou, no caso, né, que era 5 dividido para 8, é igual a 0,625. E 5 sobre 8 também vai ser igual a 0,625. Temos aqui mais uma fração, 12 sobre 5. E a gente vai fazer a divisão. Então, está escrito aqui na forma de fração, vou escrever na forma de divisão. Colocar o 12, o sinal de dividido e o 5. E aí eu vou dividir normalmente, porque eu posso observar que o dividendo, o número que eu vou dividir, é maior que o divisor, certo? Então, vamos lá. 12 dividido para 5 vai ser igual a 2. 2 vezes 5 é 10. Vou colocar o 10 aqui embaixo do 12. E o sinal de menos para descobrir o resto. 12 menos 10 é 2. Ok. E aí, como não tem mais nenhum número para baixar, eu encerrava a divisão aqui nesse ponto, quando a gente estava trabalhando com os números naturais. Só que lembrando, não são mais os números naturais, agora são os números racionais. E nos números racionais a gente pode sim continuar dividindo. Por quê? Porque a gente vai fazer o uso dos números com vírgulas, certo? Então a gente vai continuar dividindo até obter um resto igual a zero. Como o resto é 2, eu ainda posso continuar dividindo. E aí o que é que eu vou fazer? Vou utilizar o mesmo artifício de quando aqui o dividendo é menor que o divisor. A única diferença é o seguinte, que eu não vou acrescentar o zero. Eu vou colocar somente a vírgula. Então, vou colocar a vírgula aqui do lado do 2 e vou colocar o zero aqui no 20, certo? Coloquei a vírgula aqui no 2 e o zero no 20, agora eu tenho como dividir.
vai ficar 20 dividido para 5. E 20 dividido para 5 é igual a 4. 4 vezes 5 é 20. Vou colocar o 20 embaixo do 20, sinal de menos. 20 menos 20 dá 0. Cheguei no resto zero, agora sim encerrou a minha divisão. E aí o que foi que eu descobri? Que 12 sobre 5 ou 12 dividido para 5 é igual a 2,4. Aqui temos a seguinte fração, 47 sobre 8. E a gente vai realizar essa divisão. Vou transformar essa fração aqui numa divisão. Vai ficar 47 dividido para 8. E aí, vou começar a dividir normalmente. Por quê? Porque eu posso observar aqui que o dividendo, o número que eu vou dividir, ele é maior que o divisor. Ou seja, eu consigo fazer normalmente a divisão. 47 dividido para 8 vai ser igual a 5. 5 vezes 8 é igual a 40. Vou colocar o 40 aqui e o sinal de menos para descobrir o resto. 47 menos 40 é igual a 7. Agora, a gente volta para aquele caso em que o número que eu vou dividir, ou seja, o dividendo, é menor que o divisor. E agora a gente vai utilizar aquele artifício. Só que em vez de eu colocar o zero e a vírgula, eu vou colocar somente a vírgula. Professor, por que eu só coloquei a vírgula? Porque inicialmente o número, ou seja, o dividendo, ele é maior que o divisor. Quando inicialmente ele for maior, eu só vou colocar a vírgula. Quando ele for menor, eu coloco o zero e a vírgula. Ok? Então vamos lá. Coloquei a vírgula. E agora vou colocar o zero aqui do lado do 7. Vai ficar 70 dividido para 8. 70 dividido para 8 é igual a 8. 8 vezes 8 é 64. Vou colocar o 64 aqui. E o sinal de menos. 70 menos 64 é igual a 6. Ok? O 6 eu observo que é menor que o 8, então não teria como dividir. Só que aí eu vou utilizar o mesmo artifício, que é colocar o 0. E aí vai ficar 60 dividido para 8. 60 dividido para 8 é igual a 7. 7 vezes 8 é igual a 56. Vou colocar o 56 embaixo do 60. O sinal de menos e subtrair para obter o resto. 60 menos 56 é igual a 4. E aí eu chego novamente na mesma situação, em que o número que eu vou dividir é menor que o divisor. E aí, novamente, coloco o 0. E aí vai ficar 40 dividido para 8. E 40 dividido para 8 a gente sabe que é 5. Então, vou colocar o 5 aqui. 5 vezes 8 dá 40. Coloco o 40 embaixo do 40 e o sinal de menos. 40 menos 40 é igual a 0. Quando chega no resto 0, acaba a minha divisão. E aí eu sei que 47 sobre 8 é igual a 5,875. Agora a gente tem a seguinte situação. Um número na forma inteira, como numerador, e um número na forma decimal, como denominador. 5 sobre 0,4. Ou 5 dividido para 0,4. E isso pode acabar complicando um pouco. Mas a gente vai ver agora uma forma fácil e simples de resolver quando a gente tem um número inteiro dividido por um número decimal. Ok? Primeiro a gente vai fazer o seguinte. Vamos imaginar aqui
o número 8 dividido para 4. Quando eu tenho 8 dividido para 4, a gente sabe que é igual a 2, certo? 8 sobre 4 é igual a 2. Agora vamos pegar essa mesma fração, 8 sobre 4. Só que agora a gente vai obter outra fração equivalente a ela. E como é que a gente vai obter outra fração equivalente? A gente vai pegar, multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por um número qualquer. Eu vou multiplicar aqui por 3. O numerador e o denominador por 3. Poderia ser por 4, poderia ser por 5, poderia ser por 7, tanto faz. Vou escolher o 3 aqui. 8 vezes 3 é igual a 24. E 4 vezes 3 é igual a 12. A gente obteve a fração 24 sobre 12, que é equivalente à fração 8 sobre 4. 24 sobre 12, ou 24 dividido para 12, a gente chega no mesmo resultado que é 2. Ou seja, a gente tem 8 sobre 4 é igual a 2, e na fração equivalente, 24 sobre 12, também vai ser igual a 2. Ou seja, o resultado não mudou. Isso significa o seguinte, que essa fração aqui, ela é igual a essa daqui, ok? E para resolver essa fração aqui com um número decimal, a gente vai ter que obter também uma fração equivalente. E como é que eu vou obter essa fração equivalente? Eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar o número de cima, o numerador, por 10, e vou multiplicar o número de baixo, o denominador, também por 10. Quando eu fizer isso, o que é que vai acontecer? Vou obter uma fração equivalente e vou eliminar essa vírgula aqui. Ok? Vamos ver aqui como é que essa vírgula vai ser eliminada. A gente já sabe multiplicação de números decimais. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 1 é 4. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 1, 0. Somando esses dois aqui vai ficar 0. 4 mais 0 dá 4. E 0 mais nada dá 0. Agora a gente vai colocar a vírgula, certo? Aqui está a vírgula, uma casa decimal, que a gente vai contar uma casa decimal e colocar a vírgula. Conta uma casa e a vírgula vai ficar bem aqui. Ou seja, a gente vai ter 4,0, que é a mesma coisa de 4. Certo? Em cima vai ficar 5 vezes 10, 50. E embaixo 0,4 vezes 10, como a gente já viu aqui, é igual a 4. E aí a gente obteve a seguinte fração equivalente. 50 sobre 4. Ou 50 dividido para 4. Então vamos lá pegar o 50 e dividir para 4. Vou pegar aqui o primeiro número, 5, e dividir para 4, porque tem como eu dividir, né? 5 é maior que 4. 5 dividido para 4 é igual a 1. 1 vezes 4 é 4, vou colocar 4 debaixo do 5 para descobrir qual é o resto. 5 menos 4 é igual a 1. Vou baixar o 0 agora. 10 dividido para 4 é igual a 2. 2 vezes 4 é 8. Vou colocar o 8 embaixo do 10 e o sinal de menos para descobrir o resto. 10 menos 8, 2. Acabou a divisão aqui? Ainda não, né? A gente vai utilizar aquele artifício lá. Vou colocar a vírgula aqui e vou colocar o 0 aqui perto do 2. Aí vai ficar 20 dividido para 4. E 20 dividido para 4 a gente sabe que é 5. 5 vezes 4, 20. Colocar o 20 embaixo do 20, o sinal de menos. E 20 menos 20 é igual a 0. E aí a gente descobre que
5 sobre 0,4 é igual a 12,5. Que a gente tem a mesma situação, um número inteiro, novamente o 5, sendo dividido por um número na forma decimal, que é o 0,04. Ok. Vocês se recordam que na primeira vez a gente multiplicou por 10, né? A gente multiplicou o número de cima por 10 e o número de baixo por 10. E por que a gente fez isso? Porque no denominador a gente tinha 0,4. E quando a gente multiplicou o 0,4 por 10, a gente chegou no resultado igual a 4. Ok? E por que a gente multiplicou justamente por 10? Multiplicamos por 10 porque tinha uma casa decimal após a vírgula, certo? A vírgula está aqui, tem aqui, ó, uma casa decimal. Quando tem uma casa decimal, a gente multiplica por 10. Quando tem duas casas decimais, a gente vai multiplicar por 100. Ok? Duas casas decimais, 2 zeros, 100. Vai dar igual a 4. Se fosse três casas decimais, 1, 2, 3, a gente multiplicaria por 1000. Vai dar 4 também. Três casas decimais, 3 zeros. 6 casas decimais, 6 casas decimais, 6 zeros. Ou seja, a gente multiplicaria por 1 milhão. Daria 4. Então, de acordo com a quantidade de casas decimais, a gente vai colocar a quantidade de zeros depois do 1. Como aqui é duas casas decimais, a gente vai multiplicar em cima por 100, embaixo também por 100, e obter a nossa fração equivalente. 5 vezes 100, a gente sabe que é 500. 0,04 vezes 100 é igual a 4. E a gente vai ter 500 dividido para 4. 5 dividido para 4 é igual a 1. 1 vezes 4 é 4. Vou botar o 4 embaixo do 5, sinal de menos. 5 menos 4, 1. Vou baixar esse zero agora. Baixei o zero aqui. Vai ficar 10 dividido para 4, que é igual a 2. 2 vezes 4 é 8. Vou botar o 8 embaixo do 10 e o sinal de menos. 10 menos 8, 2. Vou baixar o outro zero agora. 20 dividido para 4 é igual a 5. 5 vezes 4 é 20. Eu vou colocar o 20 embaixo do 20, sinal de menos. E 20 menos 20 igual a 0, deixa resto 0. A gente descobre com isso que 5 dividido para 0,04 é igual a 125. E a gente descobre também que 500 dividido para 4 também é igual a 125. Ok? Por quê? Porque 5 sobre 0,04 é a mesma coisa que 500 dividido para 4. Frações equivalentes. E ambas têm o mesmo resultado, que é 25. Agora eu tenho um exemplo em que o número de cima e o número de baixo são dois números decimais. Anteriormente a gente viu divisões em que o numerador era um número na forma inteira e o denominador um número na forma decimal, ou vice-versa, certo? Agora os dois números estão na forma decimal. A gente vai ver como faz para resolver essa divisão. Primeira coisa, eu posso resolver utilizando também o método de multiplicar por um número para obter uma fração equivalente.
Observem aqui que a gente vai ter que ver qual dos dois números tem o maior número de casas decimais. Nesse primeiro aqui, 5,4 só possui uma casa decimal. Nesse daqui possui duas casas decimais. Ou seja, como esse possui mais casas decimais, a gente vai utilizar ele como padrão para multiplicar o número e obter a fração equivalente. Como são duas casas decimais, eu vou multiplicar por 100. Por que eu vou multiplicar por 100? Duas casas decimais, 2 zeros depois do 1. 5,4 vezes 100 é igual a 540. 0,04 vezes 100 é igual a 4. Agora eu obtive a seguinte fração equivalente: 540 sobre 4. E 540 sobre 4 é a mesma coisa de 540 dividido para 4. O primeiro número aqui eu posso observar que ele é maior que o 4, então tem como dividir. 5 dividido para 4 é igual a 1. 1 vezes 4 é 4. 5 menos 4 é igual a 1. Vou abaixar o 4 agora. Vai ficar 14 dividido para 4. 14 dividido para 4 é igual a 3. 3 vezes 4 é 12. Vou botar o 12 aqui embaixo do 14. E o sinal de menos. 14 menos 12 é igual a 2. E aí, por último, eu baixo o 0. 20 dividido para 4 é igual a 5. Vou colocar o 5 aqui. 5 vezes 4 é 20. O 20 eu boto embaixo do 20 para descobrir o resto. 20 menos 20 é igual a 0. Ou seja, eu descobri que 5,4 sobre 0,04 é igual a 135. Ok? E também 540 dividido para 4 também vai ser igual a 135, porque 5,4 sobre 0,04, essa fração, ela é equivalente a essa aqui, 540 sobre 4. Aqui embaixo eu tenho a mesma fração, 5,4 sobre 0,04. Só que eu vou resolver por um método diferente, um método que eu considero mais fácil, mais simples. E qual é esse método? Esse método é o seguinte: eu tenho que eliminar a vírgula. Só que para eliminar a vírgula, eu tenho que deixar tanto o número de cima quanto o de baixo com a mesma quantidade de casas decimais. Em cima, eu só tenho uma casa decimal, um número aqui, ó, depois da vírgula. Embaixo eu já tenho duas, certo? Então, esse número de cima que só tem uma, eu tenho que deixar com duas. Como é que eu vou fazer isso? Vou colocar o 0 aqui do lado do 4. Quando eu coloco o 0, aqui vai ficar agora com duas casas decimais e embaixo também com duas casas decimais. E aí é só escrever essa fração, tirando a vírgula, na forma de divisão. Então vai ficar 540 dividido para 004. Ou seja, 540 dividido para 4. E 540 dividido para 4 a gente já viu aqui que é igual a 135. Vamos para outro exemplo. Poderia fazer obtendo uma fração equivalente, né? Observo que aqui, ó, o maior número de casas decimais é no número de baixo, tem duas casas. Se tem duas casas, vou multiplicar em cima por 100 e embaixo por 100. Por que por 100? Duas casas, 2 zeros depois do 1. E também posso fazer pelo aquele segundo método que eu considero mais fácil. Qual é o segundo método? Eu tenho que igualar o número de casas decimais.
Em cima só tem uma casa decimais, uma casa decimal, um número depois da vírgula. Embaixo tem duas casas decimais, dois números depois da vírgula. Então tenho que fazer com que aqui em cima fique duas casas decimais. Como é que eu vou fazer? Colocando o zero. Quando eu coloquei o zero, ficou duas casas decimais em cima, duas casas decimais embaixo. E agora é só eu escrever os números, só que sem a vírgula. Vou botar o 5, o 6 e o 0 sobre 002. Isso aqui é a mesma coisa de eu fazer 560 dividido para 2. 002 é 2. 5 dividido para 2 é igual a 2. 2 vezes 2 é 4. E deixa resto 1. 5 menos 4 é 1. Vou baixar o 6. 16 dividido para 2 é igual a 8. 8 vezes 2, 16. 16 menos 16, 0. Esse 0 aqui que eu não baixei, vou colocar ele aqui. E aí eu descubro o seguinte, que 5,60 dividido para 0,02, que é a mesma coisa de 560 dividido para 2, é igual a 280.